Graças a Deus, que a paz e a graça de nosso bom Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Esse amigo que os fala é o Bispo Alexandro Neves, Bispo, presidente da Igreja Inário, juntamente com a pastora Rosa Mônica Neves. Eu quero nesse dia de hoje trazer mais uma palavra de fé para o teu coração. Uma palavra de Deus para a tua alma, para o teu espírito. Você que talvez se encontra triste, angustiado, já tomou decisões precipitadas que não deveria tomar. Então, Deus vai falar contigo nessa noite. Mas desde já eu te peço que você venha compartilhar essa programação. Compartilhe aí nas suas redes sociais. Se inscreva no canal do YouTube, onde estará postando este vídeo. E que Deus venha falar com outras pessoas, assim como vai falar com você, meu irmão, com você, minha irmã, em nome de Jesus. Amém? Desde já eu te peço, prepare o copo com água, a peça de roupa, a chave de casa, do carro. E no final da pregação estarei fazendo a oração da fé, em nome de Jesus. Amém? Então, a palavra de Deus está lá no livro de Juízes, capítulo 6, versículo 11. 6, versículo 11, onde o subtítulo nos diz: um anjo fala com Gideão. Aí diz assim: então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o abisrita. Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. O que diz a palavra de Deus aqui? Que o Gideão, ele estava se escondendo. O Gideão, ele plantava e escondia o que ele plantava. Com medo de quem? Dos inimigos dele. Ele estava com medo dos inimigos. Ele estava com medo do adversário. E assim, às vezes, é muita gente, muitas pessoas. Está com medo do adversário, está com medo dos problemas, da luta, da adversidade. Tem fugido do problema, não quer encarar o problema como é de encarar. Porque eu te digo uma coisa: você tem um Deus vivo, você tem um Deus poderoso na sua vida, ao qual você, clamando a Ele, responde. É o que diz lá no livro de Jeremias: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. O próprio Deus fala para a gente clamar a Ele. Então por que você está se escondendo? Por que você está com medo do problema? Ah, bispo, é que eu não consigo. Bispo, eu não posso. Bispo, falaram para mim que não vai dar certo o que eu ia fazer. Eu ia montar um negócio, bispo, mas falaram que ia dar certo. Mas você está indo pela voz do homem ou pela voz de Deus? Ah, bispo, o médico disse que eu estou doente, que não tem cura, mas está indo pelo lado do médico ou pela palavra de Deus? Tá certo, o médico, ele estudou a medicina. Ele vai dar o laudo dele de médico. Mas o médico dos médicos é Deus. Se Deus falou que te curou, Deus te curou, Deus vai te curar e acabou. Essa é a certeza. Ah, mas ainda está doendo, mas tenha fé. A fé é a certeza, lá está lá em Hebreus capítulo 11, a fé é a certeza das coisas que não se vê, mas a certeza da que se espera. Mas às vezes já se conformou com o problema, já se conformou com a dor, se conformou com o inimigo te abalando, te perseguindo todos os dias. O inimigo que eu estou falando aqui não é o ser humano, não. Tem casos que é o ser humano. Né? Tem casos que é o ser humano. Realmente, o perseguidor do cristão, o perseguidor daquele que serve a Deus, o perseguidor da sua vida. Mas a maioria das vezes é o diabo. O inimigo é o seu perseguidor. E esse só combate com oração, meu irmão. Esse você só combate com jejum, consagração, joelho no chão, clamando a Deus. O Gideão estava com medo. Olha a diferença. O Gideão estava se escondendo do inimigo. Aí te dou um outro exemplo. Mas teve um que enfrentou o problema, enfrentou o inimigo. O Davi. O Davi, quando ele soube que tinha um gigante chamado Golias afrontando o povo de Deus vivo, ele não se escondeu. Ele foi até lá, ele foi ver o que estava acontecendo. Ele foi ver, ele enfrentou o gigante, derrotou o gigante. Então você tem que derrotar o seu gigante. Você tem que derrotar aquilo que está te parando, está te destruindo. Destruindo a sua vida, talvez destruindo a sua família, destruindo a sua vida financeira. Porque você está com medo. Mas mesmo assim, quando você está correndo o problema, mesmo assim, quando você está com dor, se escondendo, Deus ainda tem a misericórdia dele de falar com você. Gideão estava se escondendo, mas ao que diz aqui a palavra de Deus, então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Mesmo assim, Deus quer te ajudar. Deus quer abençoar a sua vida. Deus quer te curar, Deus quer te libertar.
Deus quer abençoar a tua vida financeira. Deus quer salvar o teu filho, a tua filha, o teu esposo, Deus quer salvar. Esse é o propósito de Deus. O propósito do diabo é destruir. O propósito do inimigo é destruir. O propósito de Deus é construir. É construir. Talvez um casamento já está acabando. Um filho que talvez não tenha mais jeito. Mas Deus está para construir. Deus está falando contigo nesse dia de hoje. É isso aqui. Mas Gideão lhe respondeu. Olha só a resposta de Deus. Deus já estava tão angustiado. Deus não estava acreditando mais em nada. Assim como você que está aí do outro lado, também não está acreditando em nada que o pastor está pregando, que o bispo está pregando. Então você está do outro lado assistindo esse vídeo e está balançando a cabeça como não esteja concordando com nada. Gideão estava do mesmo jeito. Olha só o Gideão, o que ele falou aqui, ó. Mas Gideão lhe respondeu: Ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, que é tudo isso que me veio? E que é feito todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos inimigos, na mão dos midianitas. Então você está desse jeito, está afrontando Deus. Ah, Deus, o Senhor é comigo, por que isso não acontece? Ah, Deus, o Senhor é na minha vida, por que eu estou passando por essa luta? Por que a minha vida está destruída? Por que eu não consigo vencer? Ah, Deus, por que isso? Ah, Deus, por que aquilo? Ao invés de você estar justificando Deus, ao invés de você estar colocando Deus na parede, faça a sua parte. Mas será que você está fazendo a vontade de Deus? Será que você está fazendo aquilo que é da vontade do Senhor, para Ele conseguir responder as suas orações? Gideão falou com o anjo do Senhor, só que ele estava com medo. Mesmo assim, ele quis justificar. Ah, se o Senhor fosse comigo, Senhor, nas minhas palavras, se o Senhor fosse comigo, eu não estaria escondendo, os midianitas não estariam me afrontando. Deus é contigo, mas no momento você toma uma decisão. Deus é com você quando você não aceita mais o problema na sua vida. O Senhor é contigo quando você para de ficar pensando em coisas que não deve pensar. Deus é contigo quando você larga o pecado, quando você larga a dúvida, a incerteza. Deus não é Deus de dúvida. Ou Deus é ou Deus não é. Não há dois senhores. Ou você serve o Deus de Deus ou você não serve. Ou você acredita na palavra de Deus ou você não acredita. Essa é a palavra de Deus. Então Deus está te falando nesse dia de hoje, meu irmão, minha irmã. Pare de se esconder. Pare de questionar Deus. Se um dia Deus usou alguém para dizer que Deus vai te abençoar, que Deus vai abrir a porta de emprego, que Deus vai curar, que Deus vai abençoar, então creia. Somente creia. Só creia. Só isso. Você vai só crer. E deixe que o restante Deus faz da sua vida. Versículo 14. Então o Senhor olhou para ele e disse, olha só, Deus estava decidido a abençoar a vida dele. Deus estava decidido a abençoar a vida de Gideão. Deus está decidido a abençoar a sua vida. Deus está decidido a transformar a sua vida. Da água para o vinho. Mas é só se você crer, que eu estava falando agora há pouco. É só se você crer. Então o Senhor olhou para ele e lhe disse: vai nessa tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não foi eu que te enviei? Meu irmão, minha irmã, sabe aí na tua casa, talvez você fale assim: ah, bispo, só eu que sirvo a Deus, só eu que busco a Deus, só eu que me entreguei para Jesus. Mas não foi Deus que te enviou? Não foi Deus que te enviou? Não foi Deus que te levantou na tua casa? Deus te levantou como profeta. Deus te levantou como homem de Deus na tua casa. Deus te levantou como mulher de Deus na tua casa. Deus te levantou como uma mãe que luta pelo teu filho na sua casa. Deus te levantou como uma esposa que luta pelo teu esposo na sua casa. Você foi escolhido. Você foi bem-aventurado. Então é você que tem que lutar. É você que tem que lutar. Eu costumo dizer que a derrota da minha família é a minha derrota. É eu quem luto. É eu quem busco. Amém? E os filhos também. Buscar pelos pais, o esposo pela esposa. Todos têm que fazer a sua parte. Mas Deus te levantou. Foi o primeiro que Deus levantou. Então você vai orar, fazer a sua parte, para que Deus venha levantar o teu filho, a tua filha, o teu esposo, a tua esposa, até que um dia você possa falar assim: ó, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Mas se você desistir, como é que você vai ganhar a tua casa para Jesus? Se você estiver desanimado, como é que você vai ganhar? Como é que você vai prosseguir? Você vai ter que ver se escondendo.
questionando. Ah, por que não dá certo? Por que eu não consigo? Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ah, Senhor meu, ó. Lá vai ele questionar Deus de novo. Lá vai ele questionar Deus de novo. Olha só aqui, ó. E ele lhe disse: ah, Senhor, com que eu livrarei Israel? Eis que a minha família é mais pobre em Manassés. Olha, se dando como derrotado. Se dando como derrotado. Dando de coitadinho. Tem gente que dá de coitadinho. Tem gente que fala que não pode. Ah, eu sozinho não consigo. Olha lá. Ele diz: ah, Senhor meu, como livrarei Israel? Eis que a minha família é mais pobre em Manassés. E eu o menor da casa de meu pai. Não importa se você é o menor da casa do teu pai, da tua família, não importa. O Deus que você serve é um Deus grande. É um Deus poderoso. É um Deus que tudo pode. Esse Deus pode todas as coisas na sua vida. Se Deus está te falando nessa noite que você vai vencer, porque você vai vencer. Se Deus está falando para você nessa noite que é para você ir nessa tua força, é para você ir nessa tua força. Esqueça o invejoso. Ah, inveja a minha vida. Esqueça o invejoso. Ah, estou lutando contra o... Esqueça. Busque a Deus, fale com Deus. Deus é quem faz justiça. Não é você que faz justiça com suas próprias mãos. É Deus quem faz justiça. Deus vai mostrar para o seu perseguidor que o seu Deus ele vive eternamente. E é Ele quem faz todas as coisas. E o Senhor disse, o Senhor mais uma vez vai novamente. E ele disse: ah, Senhor meu, com quem vai Israel? Eis que a minha família é mais pobre em Manassés e eu menor da casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu livrarás os midianitas como se fossem um só homem. Ajunta todos os seus problemas aí, todos. Luta financeira, luta familiar, enfermidades, vícios. Ajunta tudo. Juntou tudo. Deus vai querer fazer como se fosse só um problema para ele. Isso não é nada diante dos olhos de Deus. Isso não é nada diante dos olhos do Senhor. É pequeno, Deus é grande. A maior luta da sua vida é você mesmo. Só você pode te parar. Se você falar que não pode, se você falar que não consegue, é só você que pode largar o pecado. Vou falar aqui claro também. Às vezes suas bênçãos estão amarradas porque você tem algum pecado, tem alguma falha na sua vida. Tem alguma coisa que está amarrando nos teus caminhos. Mas você prefere levar pelo outro lado. Não, é isso aqui, bispo, que está atrapalhando a minha vida. Mas será que você não está na falha, você não está no erro? O que está no teu coração, onde só Deus conhece? Onde só Deus sonda? Os seus pensamentos. O que você tem pensado? Então, veja os conceitos. Se está amarrado, se tem algum problema, então você tem que ver todos os pontos da sua vida. Todos os pontos. E o Senhor lhe disse: porquanto eu sei contigo, tu freirás os midianitas como se fosse um só homem. E ele lhe disse: se agora tenho achado graça aos teus olhos, dai-me um sinal de que é tu que falas comigo. Mesmo assim, Davi, né? Ele estava tão calejado pela vida, ele estava sofrendo tanto pela vida que ele não estava acreditando mais em nada. Mas só que Deus dá um sinal para ele, que era Deus que estava falando com ele. Você quer um sinal de Deus? Você quer um sinal do Senhor? Faça a prova de Deus, mas não é colocar Deus na parede, não. Ele diz na palavra dele lá em Malaquias, né? E fazer, apesar que muitos pastores, muitos pregadores usam essa palavra só para oferta e para dízimo, só para isso. Oferta e dízimo é dinheiro. Ele diz assim, ó: e fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar bênção tal sobre a sua vida. Derramar bênção não é só derramar dinheiro, não. Abrir as janelas do céu não é só para derramar ouro, tesouro, herança. É derramar riqueza, carro novo, casa nova. Não. Derramar bênçãos é bênção na tua casa, na tua família. Bênção na tua saúde. Faz prova de Deus. Deus só é comigo, meu Pai. Mas esteja na santidade. Não adianta você provar a Deus no pecado, no erro. Não vai adiantar nada. Fale com Deus. Converse com Deus. Há quanto tempo você não fala com Deus? Há quanto tempo você não medita na palavra de Deus? Há quanto tempo você não dobra os teus joelhos e ora?
Há quanto tempo você não levanta o clamor com Deus? E aí você quer cobrar Deus. Você quer falar que culpado é fulano, culpado é Beltrano, culpado é Deus. É o diabo que tem pedindo. Não, é você mesmo. Você que parou. Esse dia eu ouvi um louvor no carro com a minha esposa. Eu ouvindo um louvor. Era voltar às primeiras obras. Volte às primeiras obras, menino. Faça a vontade de Deus. Era aquele louvor que o irmão estava no Uber, que o irmão estava cantando lá, que você mandou ele levantar, aumentar o áudio. Quero voltar ao início de tudo. Então, às vezes isso está faltando. Você voltar lá atrás, onde você estava na sua primeira festa. Você lembra quando você orava e Deus respondia de imediato? Sempre que você dobrasse o joelho, você clamava a Deus, Deus respondia. Você queria estar toda hora orando. Você queria toda hora estar ganhando pessoas para Jesus. Você não podia ver uma pessoa na rua. Você queria falar de Jesus, você queria falar da Bíblia para a pessoa. A primeira obra. Hoje em dia, você pode ver uma pessoa necessitada no teu caminho. Você passa para ela e nem ver. Hoje também tem uma pessoa que dá um folhetinho da igreja, você até passa direto, você até pega, mas joga fora. Ali também Deus queria falar com você. É nessas pequenas coisas que nós deixamos de ser abençoados. Mas hoje, Deus está falando contigo, minha irmã e meu irmão. Vai nessa tua força. Porque Deus é contigo. Deus é na sua vida. Eu quero que você leve essa palavra para o teu coração, para a sua vida. E eu creio que Deus vai honrar a sua fé. Deus vai abençoar os teus caminhos. Amém? E que Deus fale mais ao teu coração. Ah, bispo, o senhor disse que Deus ia provar que o Davi pediu o Gideão pediu um sinal. E Deus deu o sinal, deu. Para nós encerrar aqui, ó. Ele disse, agora se tenho achado graça aos teus olhos, Senhor, dai-me o sinal de que é o Senhor que fala comigo. Rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte, traga o meu presente e ponha perante ti. E disse, esperarei até que voltes. E entrou Gideão, preparou o cabrito, bolos de fermento, de uma éfa de farinha, carne, pôs sobre um cesto e o caldo, pôs numa panela, trouxe-lhe até debaixo do cavalo e lhe ofereceu. E deixou lá. Ele queria provar se era Deus que estava falando com ele. Ele fez tudo isso e colocou debaixo do cavalo. Aí, porém, o anjo de Deus lhe disse, toma a carne e os bolos de fermento e põe sobre essa pedra e derramar-lhe o caldo, e assim se fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou a carne e os bolos. Então subiu o fogo da pedra e consumiu a carne e os bolos sem fermento, e o anjo do Senhor desapareceu diante dos seus olhos. Que era Deus que estava falando com ele. E Deus está falando com você nessa noite. Nem eu não, bispo, não. Deus está me usando para falar com você. Vai nessa tua força. Você quer um sinal de Deus? Esta semana você vai ter um sinal de Deus. Você vai ter um sinal do Senhor. Amém? Você crê nessa palavra? Eu quero orar por você, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus. Você preparou o copo com água, a peça de roupa? Prepara aí, em nome de Jesus. E iremos orar em nome do Senhor. Graças a Deus. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, eu entro diante da Tua presença agora, Pai. Eu creio que o Senhor falou conosco, meu Pai, nessa noite. Não queremos ser covarde, Pai. Não queremos ser medroso.